A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre essa disciplina, análise dos evangelhos, e hoje falarmos um pouquinho sobre o evangelho de Lucas. Deus abençoe você e sua família. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, na tua presença nós estamos. Queremos pedir a tua bênção para esse tempo que vamos transmitir, Senhor, essas informações, esse conhecimento. Vamos passar esta aula, Pai. Abençoa o nosso coração, o nosso intelecto, a nossa vida, nossas famílias, nossos ministérios. Que o Senhor possa usar, Senhor, essa videoaula para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Ok, vamos avançar então, falando um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas. Começamos sempre pela abordagem geral, pela visão geral. Lucas, ele tem 24 capítulos, Marcos tem 16 e Mateus tem 28, nós já estudamos anteriormente. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos ali uma paisagem geográfica que focaliza a Galileia. Do 10 ao 18, caminhando para Jerusalém, e do 19 ao 24, especificamente a última semana em Jerusalém. Do capítulo 1 ao 9, é uma sessão de milagres. Do capítulo 10 ao 18, instruções. E capítulos 19 a 24 fala sobre a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia central do Evangelho de Lucas é que Jesus é o homem ideal e que ele veio a esta terra para buscar e salvar o perdido. Talvez o versículo-chave deste evangelho é Lucas 19:10, aquela passagem ali de Zaqueu, quando ao término da história, da narrativa, nós temos esse versículo-chave, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Graças a Deus. Bom, a autoria não tem grandes discussões sobre a aceitação de Lucas, né? Todos os estudiosos, com raríssimas exceções, aceitam que Lucas é o autor deste evangelho. Tanto Carson como Carlos Oswaldo Pinto, até mesmo no século II, Marcion, que declarava que o único evangelho que deveria ser aceito era o evangelho de Lucas, e também outros pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, sem falar aquela famosa citação desse documento tão antigo e tão expressivo que é o Cânon Muratoriano, que é de 180 depois de Cristo. Nas linhas 2 a 8 ele afirma: o terceiro livro do Evangelho, Lucas, este Lucas era um médico, depois da ascensão de Cristo, quando Paulo o levara com ele como um dedicado a letras. Ele escreveu sob o seu próprio nome a partir dos relatos alheios. Ele mesmo, pois não tinha visto o Senhor pessoalmente, mas, na medida em que era capaz de seguir tudo, começou o seu relato com o nascimento de João. Então, os estudiosos, os pais da igreja, confirmam aí que o autor é Lucas. Além desses que já citei, temos Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo. Então, só gigantes da fé que confirmam, defendem aí a autoria lucana. Quem era Lucas? Lucas é esse homem que se converteu depois da morte de Jesus Cristo, não era um apóstolo, né? E é o mesmo que escreveu o Atos dos Apóstolos, esse livro que conta a história da igreja. O Merrill Tenney, naquele seu livro Origem e Análise do Novo Testamento, afirma: o autor tinha alta capacidade literária e era detentor de uma boa preparação intelectual. Sua linguagem demonstra uma definitiva inclinação à mentalidade grega. Lucas, ele é alguém que tem um grego polido, uma escrita polida, erudita em relação a qualquer outro livro do Novo Testamento. Talvez quem mais se aproxima da alta capacidade de escrever, da alta capacidade de literária, seria o autor aos Hebreus. Mas tirando o autor aos Hebreus, Lucas com certeza é alguém que
de uma maneira muito fantástica, escreve muito bem, com palavras polidas, um texto muito claro. Então Lucas recebe esse destaque aí. Baxter vai destacar mais algumas qualidades da identidade de Lucas. Ele era o companheiro de Paulo nas suas viagens, você pode acompanhar aí as citações bíblicas. Ele era também o médico amado, um homem muito estimado, considerado muito leal, e era um gentil. Quando nós analisamos Colossenses capítulo 4, versos 10 ao 15, nós vamos percebendo que ele ficou na categoria não dos judeus, mas ficou numa categoria dos gentios. O Tenney ainda nos informa que pode ter sido um gentil convertido lá na cidade de Antioquia, e também foi ele que pastoreou durante um período de tempo a igreja de Filipenses, quando Paulo prosseguiu na sua viagem. Vamos falar um pouquinho da data, né? A questão da data. A data, irmãos, do que os estudiosos tentam postular ali é de 58 a 62. Então, nesse período de tempo aí, de 58 a 62. O Tenney, ele diz que foi em 60. Fica bem no meio ali entre o Carlos Oswaldo Pinto, que traz uma data mais recente, e entre o Don Carson, que traz uma data um pouquinho mais posterior. Por que as datas são importantes para nós? Porque nós conseguimos nos situar historicamente. Às vezes, os escritos, muito embora Lucas seja um livro histórico e valorize bastante as datas, nós sabemos que quando nós temos essa evidência externa da data, quando foi escrito, nós conseguimos contextualizar melhor os escritos daquele momento. Quando Lucas escreveu, ele escreveu dentro daquela realidade, uma realidade que é bem distante da nossa. Então, por isso é sempre muito importante nós tentarmos identificar o período da escrita, da publicação deste evangelho ou de qualquer outro livro da palavra de Deus. Local, existem 4 possibilidades: Acaia na Grécia, Roma, Alexandria ou Decápolis e Cesareia. A maioria dos estudiosos percebem que Lucas escreveu para os gregos. Se isso é verdade, então o melhor local de publicação foi Acaia, onde tinha com certeza um grande público-alvo. Possivelmente foi lá, porque lá Paulo também esteve, ele foi companheiro do apóstolo Paulo durante todo esse período. Então, possivelmente, o melhor lugar, as características desse evangelho é para alcançar uma mentalidade grega. Os destinatários podem ser distinguidos entre um destinatário específico, que foi Teófilo. Teófilo significa amante ou amado de Deus. Possivelmente era um homem rico, um patrocinador dessa obra literária. Assim como Martinho Lutero, como aquele grande reformador João Calvino, os seus primeiros escritos eram oferecidos aos reis, oferecidos aos governantes. Esse tratado também de Lucas, esse evangelho de Lucas, também possivelmente foi oferecido primeiramente para Teófilo, que possivelmente pode ter sido um patrocinador deste evangelho. Isso num sentido específico, então, para Teófilo, mas num sentido mais amplo, foi para os gentios, para os gregos, né? Robert Gundry, ele afirma que Lucas dedica a sua obra a Teófilo, no primeiro momento, talvez um convertido recente ou um convertido que precisava maturar a sua fé, né? Que foi talvez um patrono, como eu disse agora há pouco, né? Depois ele vai escrever Atos dos Apóstolos também, oferecendo a esse homem chamado Teófilo, né? Mas também vai mostrando que esse evangelho é um evangelho universal, que Jesus derrubara as barreiras entre judeus e gentios e que Jesus vai inaugurar uma nova realidade, onde as antigas desigualdades vão desaparecendo ou deveriam desaparecer. Por exemplo, entre os escravos,
entre os libertos, entre homens, entre as mulheres, a supervalorização também das crianças que não eram valorizadas naquele momento, né? Então, a ideia que nós temos é que esse evangelho foi escrito mesmo para alcançar alguém de mentalidade grega, de mentalidade gentílica, mas com uma mentalidade diferente da dos romanos, por exemplo, né? O conteúdo desse evangelho, ele segue mais ou menos a mesma linha, a mesma sequência, o mesmo pensamento, a mesma lógica de Mateus e de Marcos, né? Richards, ele vai mostrar para nós que esse evangelho, ele pretende, a partir do prólogo, informar minuciosamente os relatos da vida e do ministério de Jesus. Então, dessa forma, o Evangelho de Lucas pode ser definido no seu conteúdo de maneira ampla sobre o exato nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, sua morte e, por fim, sua ressurreição, ok? Tenney, ele vai dizer que esse livro é organizado especificamente a partir do nascimento de João Batista, do nascimento e um pouco da infância de Jesus, da genealogia de Jesus, lembrando que Lucas faz uma genealogia diferente da genealogia de Mateus, né? A de Mateus vai até Abraão, a de Lucas vai até Adão. A pregação do Senhor em Nazaré, também ordens especiais a Pedro e os 6 milagres, né? A pesca maravilhosa, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a cura da mulher encurvada, a cura de um hidrópico, a cura dos 10 leprosos e também a restauração da orelha do Malco. As referências estão aí, depois vocês podem consultar, por favor. O conteúdo específico ainda se dá por conta das 19 parábolas que aparecem nesse evangelho. O credor e os 2 devedores, o bom samaritano, famosíssima parábola, né? O amigo importuno, o tempo do homem rico, o servo vigilante 1, servo vigilante 2, a figueira estéril, os primeiros lugares, a grande ceia, construção da torre, o rei e o combate, a dracma perdida, o filho pródigo, famosíssima também parábola, o administrador infiel, o rico e o mendigo, o servo inútil, o juiz iníquo, o fariseu e o publicano e também as 10 minas. Faz parte do conteúdo específico de Lucas, a história de Zaqueu, famosíssima também, o escárnio de Jesus por Herodes, Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, história maravilhosa também. Lucas pode ser estudado topicamente também. Por exemplo, tem o prefácio, que vai capítulo 1 ao 4, preparação do Salvador, 1:5 ao 2:52, introdução do Salvador, 3:1 ao 4:15, ministério do Salvador, 4:16 ao 9:50, missão do Salvador, 9:51 ao 18:30, paixão do Salvador, 18:31 ao 23:56, e a ressurreição do Salvador, que vai do 24 do 1 ao 53. São maneiras pelas quais nós podemos estudar melhor o Evangelho de Lucas. Agora, podemos destacar também o propósito deste Evangelho. Como eu estou só falando para vocês, estou indo aqui meio correndinho, tá bom? Mas se você tiver dúvida, pode enviar depois algum comentário, algum questionamento. Propósito, né? Wilkinson e Kenneth Boa diz que Lucas quer apresentar Jesus como o homem perfeito que veio buscar e salvar pecadores. Por homem perfeito, nós queremos dizer que Jesus realmente foi o homem perfeito, mas essa ideia de perfeição, para o grego, é o homem ideal. O homem ideal que representa aí o que seria o verdadeiro homem aqui na face da terra, tá? Gonçalves diz para nós que o propósito pode ser delimitado da seguinte maneira: ele foi escrito tanto para enriquecer a fé de Teófilo, né, e dos cristãos gentios, mostrando Jesus como esse homem ideal que eu acabei de falar para vocês e que veio para salvar o homem e foi rejeitado por Israel e oferecido ao mundo. Esse evangelho também tem algumas ênfases nos cânticos e poemas, que não aparece também
em outros evangelhos, como Magnificat, que é o canto de Maria, Benedictus, que é Zacarias no momento de João, né? Glória in excelsus, no momento do nascimento de Jesus, e Nunc Dimittis, que é a oração de Simeão, na apresentação de Jesus. Você percebe então que Lucas é um homem culto, que vai mesclando história, que vai mesclando aplicações. Os seus relatos médicos são relatos detalhados, né, fazendo com que a sua identidade, a sua postura aflore também ali no texto. Se você comparar os milagres narrados por Lucas, eles vão trazer sempre algum detalhe médico que os outros evangelistas não colocaram. Ele também é histórico porque se atém a datas, e é histórico porque mostra de uma maneira especial a carreira de Jesus Cristo por completo. Sobre ênfases ainda, nós temos a doutrina, né? Doutrinas que são bem presentes neste evangelho. Então você tem a doutrina da salvação, a soteria, sotéria, ou o verbo sosso, de salvação, aparece 21 vezes. A questão da justificação, aí você vê já uma relação com Paulo, né? A influência de Paulo, possivelmente, sobre a vida de Lucas, né? 18, 14 deste evangelho, deixa tão clara essa doutrina maravilhosa que foi expandida e explicada de maneira linda pelo apóstolo Paulo. Também a pessoa de Cristo como Filho de Deus aparece, a pessoa do Espírito Santo, então, aparece muitas vezes, né? Com certeza, Lucas era um homem cheio do Espírito Santo, a sua ótica já é uma ótica do Espírito Santo, diferentemente de Marcos, diferentemente de Mateus, diferentemente até do apóstolo João, em certa medida, porque eles tiveram um encontro com Jesus, mas ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. Agora, Lucas, ele já pertence à era do Espírito, ele é alcançado naquele movimento, né, de Pentecostes, naquele movimento de avivamento, vamos dizer assim. Então ele enxerga tudo pelo âmbito do Espírito. Fala muito sobre oração e também sobre alegria, que são frutos do relacionamento de uma pessoa cheia do Espírito Santo. São manifestações de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, a oração é muito importante, a alegria é muito importante, e a pessoa do Espírito Santo também, nesse novo momento, nessa nova era da igreja, também é muito importante. Lucas também, ele vai valorizar muito a classe de pessoas que eram menosprezadas no Império Romano. Por exemplo, as mulheres. Ele fala das mulheres 43 vezes, as criancinhas no Império Romano, e também no Império Grego, que era menosprezada também. Também vai ser valorizada neste evangelho. A pobreza e a riqueza, ele vai fazer aí esse contraste. Os publicanos, os samaritanos, o ladrão da cruz, coxos e cegos, recebem aí uma valorização por parte do evangelista Lucas, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, essa nossa exposição panorâmica, rápida deste evangelho, e eu espero que tenha ajudado você e que você possa crescer mais na graça e no conhecimento. Sempre lembrando que nós estamos vivendo esse novo momento, tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa para aprofundar nestes evangelhos, né? Para você lembrar que essa aula que nós estamos aqui apresentando de uma maneira bem geral, bem panorâmica, geralmente nós gastávamos aí 4 aulas para falar desses evangelhos aí, aulas que começavam às 8 da manhã e terminavam meio-dia. Então dá para aprofundar mais, dá para crescer mais. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.